Existem coisas que a maioria prefere ignorar, mas hoje você não vai conseguir. Prepare-se para um compilado especial que mostram que abrir a porta à noite pode ser um erro fatal. Deixe os seus comentários. Uma pergunta: você abriria a porta para um estranho? Em diferentes cidades, o padrão se repete. Alguém se aproxima lentamente, observa, testa limites. Alguns fingem estar perdidos. Outros inventam histórias mal explicadas. Mas o detalhe mais assustador é sempre o mesmo. Eles aparecem tarde da noite, quando sabem que você está mais vulnerável. Pedidos de ajuda, celulares perdidos, histórias confusas. Primeiro é uma direção, depois dinheiro, depois comida, depois a insistência em entrar. É nesse ponto que o alerta dispara, porque quando alguém realmente precisa de ajuda, não força a situação. Há quem tente algo ainda mais perigoso. Fingem ser policiais, inventam emergências, criam pânico para forçar a porta a se abrir. Mas basta uma ameaça de chamar as autoridades reais e eles fogem. This is Sierra Bradley. I was wondering if you could give me a ride to the store. Tell me which way the store is. I'm not from here. Do I keep going this way or do I go that way? You keep going down the hill. Keep going. This way? Yep. Porque quem não deve, não teme. I got $20. Do you have anything to eat? Could I give you some of this money for some food? Because I'm like hungry, and then I would just go that way. No, no. You're gonna have to keep going down the street. You got a cigarette? No, I don't smoke. Keep going down the street, and then you go to your right, and there's a store. Alguns não correm, não se escondem. Agem com calma assustadora. Pegam pacotes, compras, objetos do alpendre como se fossem donos da casa. Como se ninguém fosse confrontar. Até perceberem que estão sendo observados ao vivo. It's my birthday. Why you on my phone? I got the ring camera. Pessoas que encaram a porta por tempo demais. Outras que rondam carros, quintais, caixas de correio. Algumas parecem desorientadas. Yeah. It's Uncle Dave. What? Uncle Dave. Yo, I'm gonna call the cops if y'all don't leave. Leave now. It's Uncle Dave. Uncle Dave. Leave now. Leave now. Outras parecem estar exatamente onde querem estar. E isso é o que mais assusta. Leave now. I'm calling the police right now. I don't know you. Leave. Said leave now. Leave. I don't know you. Leave. I'm calling the police. House, nigga, you probably didn't let me come in and see the wrong person. Please. Call him. Oh, damn. You got the wrong house, whatever you're looking for. No. Há momentos em que a tensão explode. Discussões, ameaças, confrontos que poderiam terminar muito mal. Tudo porque alguém decidiu aparecer onde não foi chamado, na hora errada, na casa errada. What are you doing? What are you doing? What are you doing right now? What are you doing? No, you are looking all around here. I got you on camera. What the are you doing? I lost my phone. It's broken, and I'm not from around. My phone, your phone's not here. No, I said I broke my phone. I don't have it. I don't get. I got you on camera looking. I got you on camera looking all through the. Nem todo caso é simples. Alguns parecem pedidos reais de socorro. Outros deixam dúvidas difíceis de ignorar. I just left my friend's house. Dude, I don't give. I got you on camera right here. No, I got you on camera right here. Look. E a verdade é dura. Mesmo quando sentimos pena, ainda precisamos ter cuidado. Porque abrir a porta pode colocar tudo em risco. I'm so sorry. Can I use your phone right quick? Esses vídeos deixam uma mensagem clara.
O perigo não bate à porta avisando quem é. Às vezes ele sorri, às vezes pede ajuda, às vezes finge estar perdido. Por isso, pense 2 vezes antes de destrancar. E lembre-se, hoje a câmera pode ser a única coisa entre você. You doing? E algo que nunca deveria ter chegado tão perto. Yes. Lady, get away from my door. You called the police on me, ma'am? Get away from my door. Okay, that was rude. I'm sorry. God bless you. Good night. Alguns perigos não fazem curta. Se inscreva e compartilhe esse vídeo para deixar mais pessoas atentas e não passar por situações aterrorizantes como esses do vídeo. I'm gonna protect you. I'm gonna protect my neighbor. I'm gonna protect you. Ele acusa os próprios vizinhos de quererem matá-lo. Fala com convicção. Garante que precisa proteger aquela residência, mesmo sem ninguém ter pedido ajuda. Hey, it's okay over here. Do outro lado da porta, o morador não vê um salvador. Vê alguém confuso, instável e possivelmente perigoso. O silêncio dentro da casa dura poucos segundos, mas parece uma eternidade. Can you open the door and have your mother come out? And have my husband come out too? That's not even my truck. Uma mulher aparece em frente a uma casa exigindo a devolução de um objeto. Ela afirma com total certeza que seus AirPods estão ali dentro. O morador nega. Mostra que nunca teve aquele item. Mesmo assim, ela se recusa a ir embora. Let me tell you, have my husband come out of the house. A discussão cresce. A voz muda. A convicção vira hostilidade. Ela insiste que o sistema de rastreamento não erra, que a casa está marcada, que alguém ali está mentindo. Mas não há nada. Nenhum objeto, nenhuma explicação. O que fica é a dúvida. Ela está enganada ou convencida demais para aceitar a verdade. E esse tipo de visita não acontece só durante o dia. Algumas chegam quando a cidade inteira já está dormindo. Hi. We just came to get my AirPods. I don't have them. They say that in this location. 5744, right? Yeah, we don't have air. They hit though. That's fine. We don't. Here, I gave the Mexican little lady a ride. She was at the store on Northeast 6th Ave. She had some beer. I gave her a ride, free of charge, out of kindness of my heart. She stole my phone. Now, whoever resident this is... Em um dos registros, um homem se aproxima da porta no meio da madrugada. Ele fala sozinho. I need my phone. Oh, punch all your windows out. I'm gonna set your house on fire. This bitch got my phone. Anda de um lado para o outro e tenta convencer alguém que não está ali. Mas algumas pessoas não apenas observam, elas tentam entrar. Em alguns casos, a porta não é um aviso, é um desafio. Um homem aparece segurando algo nas mãos. Ele se aproxima devagar, para diante da porta e não tenta fugir da câmera. Pelo interfone, o morador percebe o perigo antes que seja tarde demais. Não abre, não discute. Apenas deixa claro, você está na porta errada. Em outro registro, a câmera é o primeiro alvo. Come on, Papa. Yes, it's my pretty face. Yeah, it's me. Alguém se aproxima, encara a lente e a arranca da parede. Can we go? Casos assim explicam por que muitos moradores preferem não confrontar.
Algumas pessoas sabem exatamente onde estão e sabem que estão sendo gravadas, mas nem todo perigo bate à porta. Alguns observam de fora. Em um dos registros, um homem é visto rondando a casa por vários minutos. Ele não toca a campainha, não bate na porta, apenas se aproxima das janelas, como se procurasse algo ou alguém. Em outro caso, já passava da 1 da manhã quando a câmera flagrou alguém gravando o interior de uma residência. Há também quem trate propriedades privadas como se não significassem nada. Entram, caminham pelo quintal, olhando casas vizinhas, tirando fotos. Quando são confrontados, dizem ter permissão, mas não conseguem provar. Esses registros levantam uma pergunta inquietante. Quantas vezes alguém esteve perto demais? Hello. Hello. Morning. 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 I'm from Tesla. I'm sorry. I was in communication with the person. Tesla. Em alguns registros, não há dúvidas. O perigo é direto. Um homem se aproxima exigindo dinheiro. A voz é agressiva. Os gestos são imprevisíveis. Hey, my name is Jackie, and I just got O pânico toma conta. Ninguém sabe se aquilo vai terminar em fuga ou em tragédia. I just been trying all day and not giving me luck. I don't have any cash, man. Good luck to you, though. Em outro caso, alguém invade a propriedade com facilidade assustadora. Não há pressa, não há medo. A confiança com que age chama a atenção. Pacotes desaparecem, objetos somem. Tudo acontece em poucos segundos. Hi, do you need something? I will report you to the police. Get out of here. Há também quem apareça com uma história convincente. Diz que precisa de ajuda. Que perdeu o telefone, que está em perigo. Mas algo não encaixa, e o morador decide não abrir, porque naquele momento confiar pode custar caro demais. Mas ainda falta o registro mais inquietante. Aquele que levanta a maior pergunta de todas. Like, I'll accept it, but if you're not, I totally get it, because motherfuckers are weird. But I'm not a weird motherfucker, I just genuinely need help finding the motherfuckers who have my car, so I can get back to DC. I'm not going back to DC tonight. I just need to know where my phone is. I'm not causing problems, I promise, I'm not causing problems. Todos esses registros têm algo em comum. Nenhum deles parecia perigoso no início. Um pedido de ajuda, uma visita inesperada, um simples toque na campainha. Mas basta um detalhe fora do lugar, um horário errado ou uma atitude estranha para tudo mudar. Esses casos mostram que o verdadeiro perigo nem sempre corre. Ele anda devagar, observa e espera. Abrir a porta nesses momentos pode ser o maior erro. Eram 2 da manhã. A rua estava completamente vazia. Nenhum carro, nenhum som, nenhuma luz acesa. Então a câmera da campainha captou o movimento. Um homem surgiu do nada, andando devagar, como se não quisesse fazer barulho. Boné, máscara, óculos escuros, nenhuma parte do rosto visível. Ele não parecia perdido. Ele parecia procurando uma entrada. Vai direto para a porta, gira a maçaneta, trancada. Tenta de novo. Nada. Então percebe algo. A câmera. Ele encara a lente por alguns segundos e começa a mexer na campainha, tentando arrancar o aparelho da parede. Quando falha, cobre a lente com a mão. Essa gravação é um lembrete claro. Nunca abra a porta sem saber quem está do outro lado. No meio da noite, um homem encapuzado se aproxima da casa de forma rápida e agressiva.
Ele tenta girar a maçaneta, trancada. Então aperta a campainha. Sem verificar a câmera, o morador simplesmente abre a porta. Goodbye, you. O estranho começa a falar coisas desconexas. Parece drogado, ou bêbado, confuso, invasivo. Quando o dono tenta fechar a porta, o homem soca o vidro com força. Por alguns segundos ele ainda mexe na maçaneta, tentando entrar. Depois desaparece. A polícia é chamada. Mas quando chega, já é tarde demais. Ninguém sabe quem ele era, ou o que teria acontecido se a porta tivesse ficado aberta por mais alguns segundos. Se você chegou até aqui, é porque o desconhecido também te persegue. Então, faz parte disso com a gente. Se inscreva agora mesmo no canal Fenômenos Ocultos, deixa o like em nossos vídeos, porque toda semana tem novos casos reais, gravações perturbadoras e histórias que quase ninguém tem coragem de contar. E para fechar nossa compilação com sequências de casos assustadores que provam que abrir a porta à noite pode ser fatal para a sua vida, vamos trazer uma sequência que mostram que o invisível pode já estar dentro da sua casa e você só percebe quando presta muita atenção nos detalhes. Um homem dormia tranquilamente no sofá de casa. Silêncio absoluto. Até que... bang! Um estrondo ecoou pela casa inteira. Ele acordou assustado, o coração disparado, tentando entender o que tinha caído. Olhou a sala. Nada fora do lugar. Tudo parecia normal. Mas as câmeras contaram outra história. Bem devagar, sem pressa. Como se alguém quisesse fazer barulho de propósito. Como se quisesse acordá-lo. Como se quisesse que ele soubesse que não estava sozinho. A possessão na sala de aula. O que começou como um dia comum de aula virou pânico absoluto. Uma aluna, do nada, começou a subir no ar. Seus pés deixaram o chão. Sem cordas. Sem truques. Os colegas correram. O professor segurou. Todos puxavam. Mas era como se algo estivesse puxando mais forte do outro lado. Ninguém conseguia trazê-la de volta. Minutos de desespero. Gritos. Choro. Até que, de repente, a força soltou. Ela caiu no chão exausta, como se algo tivesse tentado levá-la. E quase conseguido. Ela estava dormindo profundamente. Casa silenciosa, porta trancada. Nenhum barulho, tudo normal. Até que a câmera captou algo impossível. Uma sombra surgiu no canto do quarto, escura demais para ser apenas falta de luz. Alta, parada, observando. Por alguns segundos ela não se move, como se estivesse escolhendo. Então avança e a puxa violentamente para fora da cama, sem resistência, sem tempo para reagir. E o detalhe mais perturbador, ela nunca mais foi vista novamente. Aquela gravação é a única prova de que ela esteve ali. E a coisa no banheiro. Um homem começou a ouvir ruídos estranhos dentro de casa. Passos leves, raspões, algo se mexendo. Ele pensou que fosse um animal, pegou o celular, foi investigar. Quando apontou a câmera para o banheiro, ele congelou. Agachada no escuro, havia uma figura, muito magra, curvada, olhos brilhando, sem orelhas, sem boca, sem expressão humana, só encarando, imóvel, observando ele respirar. Ele recuou tremendo e chamou a polícia, mas quando voltaram lá, não havia nada, só o vídeo. E ninguém conseguiu explicar o que aquilo era. Um vídeo curto na internet deixou milhares de pessoas desconfortáveis. Uma mulher gravava algo banal. De repente, o cabelo dela é puxado com força para trás, como se alguém estivesse segurando. Mas não havia ninguém perto. Se você olhar devagar, no reflexo da janela, uma silhueta escura aparece por um segundo, parada, espiando, e some logo depois.
Nos comentários, alguém revelou algo estranho. A sogra dela tinha falecido dias antes. Coincidência? Talvez. Mas tem coisas nesse vídeo que simplesmente não parecem humanas. Ela estava ouvindo música no quarto, relaxando. O cachorro começou a agir estranho, rosnando pro nada, olhando fixamente para a cozinha, como se visse algo. Ela foi conferir. Nada. Silêncio total. Então ela sussurra: "Tem alguém aí?" E naquele exato segundo, bam! As portas dos armários se abrem sozinhas e batem com força, uma atrás da outra, sem vento, sem ninguém. Ela verifica dentro, vazio, mas agora ela entendia. O cachorro não estava assustado à toa. Animais percebem antes da gente, e o que estava ali, definitivamente, não era humano. Se você acha que já viu de tudo, pense de novo, porque existem momentos em que as câmeras registram aquilo que o olho humano jamais deveria presenciar. Coisas que aparecem por segundos. Sombras onde não deveria existir nada. Rostos que não pertencem a ninguém. Ele já não aguentava mais. Todas as noites. Passos. Batidas. Coisas mudando de lugar. Sempre depois da meia-noite. Naquela madrugada, ele ajoelhou ao lado da cama e começou a oração. Afasta todo o mal da minha casa. Silêncio. Por um segundo, parecia funcionar. Até que... um livro cai da estante. Ele para, respira fundo, tenta continuar e comete o pior erro. Ele interrompe a oração. Nesse instante, a gaveta do guarda-roupa se abre sozinha. A porta do quarto se fecha sozinha, como se algo dissesse: agora é tarde. O tabuleiro que abriu a porta era para ser só brincadeira, um casal, risadas, luzes apagadas. Um tabuleiro Ouija no meio da sala. Vamos tentar falar com alguém? Eles chamaram, provocaram, pediram sinais. Nada aconteceu. Eles riram, foram dormir, mas algo respondeu. Só que tarde demais. De madrugada, o dispositivo da casa começou a falar sozinho. Hello? Oh my God! O cachorro começou a latir desesperado, olhando fixamente para o porão. Ele desceu. Cada degrau rangendo, o coração disparado. Então ele ouviu. Mas quando acendeu a luz, não tinha ninguém. Só o eco. Depois disso, nada mais ficou em paz. Porque o tabuleiro não chamou um espírito. Chamou qualquer coisa que estivesse ouvindo. E agora, estava dentro da casa. Durante 3 anos, nada aconteceu. Apartamento comum, silencioso, normal. Até que, em um único mês, tudo mudou. Batidas nas paredes, passos no corredor vazio, objetos trocando de lugar, sozinhos. Uma noite, algo segurou o pulso dele enquanto dormia. Forte, frio. Nunca mais voltou. Explorar cemitério à noite já é errado, mas ele foi. Com uma câmera, lanterna, coragem demais. No começo, só uma sombra, parada entre os túmulos. Ele pensou, é uma árvore. A sombra se moveu, devagar. Depois outra apareceu, depois outra, mais uma. De repente, não era só uma presença. Eram várias, cercando, observando, imóveis, como se soubessem que ele estava ali. Ele parou de gravar, parou de respirar e saiu, sem correr. Porque correr chama a atenção, principalmente quando você não sabe o que está te olhando no escuro. Madrugada, um bueiro, mas tinha algo estranho, como marcas antigas, rituais. Ele levantou, só por curiosidade. 2 segundos depois, algo saltou de dentro. Rápido, violento, não deu para ver direito. Só um vulto. Ele caiu para trás, tremendo. Saiu correndo, sem olhar para trás. Porque às vezes, não saber é melhor do que confirmar. Risadas nervosas. Até que a luz parou. Algo preto, comprido, fino. Cabelo, saindo da terra. Como se alguém estivesse embaixo, tentando sair.
Eles chegaram perto. O cabelo se mexeu, deslizou de volta, entrou no solo, sumiu. Ao lado, uma cova aberta, vazia, recente. Eles foram embora, sem falar nada. Porque ninguém quer ser o primeiro a dizer, talvez aquilo estivesse tentando sair. Algumas gravações mostram barulhos, outras mostram sombras, mas essas mostram coisas que não deveriam existir. E o pior, tudo isso foi capturado por câmeras comuns. Imagina o que acontece quando não tem nenhuma gravando. Na tela vou deixar outro vídeo de arrepiar. Só não assista sozinho.